Salve pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um pirógrafo usando essas fontes ATX de computador, tá pessoal? Vou fazer de um modo não convencional, né, como a gente tem feito e muitas pessoas fazem aí, né? Eu não vou usar a alimentação saída desses fios aqui, tá pessoal? Não vou usar os fios usando essa saída aqui, porque muitas vezes quando é a pessoa que é a energia na cidade dela seja 220 volts, na hora que ela introduz a caneta lá para encandecer a ponta, a fonte desarma, né? Ela entra em modo de proteção, então não fica muito legal dessa forma aí. Então eu vou fazer da forma que a gente faz, utilizando esses toroidezinhos, tá pessoal? Esses ferritezinhos aqui, ó, os toroides de ferrite que a gente pode tirar na própria fonte ATX, tá pessoal? Na própria fonte ATX tem esses ferrites aqui, você pode tirar de uma a outra, ou fonte chaveada. Tem esses toroides aqui. E eu tenho um outro vídeo onde eu mostrei como fazer isso, só que eu não fiz a caneta, né? Eu só fiz o toroidinho, só ensinei a fazer o toroide, né? E aí liguei no fio, não mostrei ele montado a canetazinha. Nesse aqui, né, eu preparei aqui um pedacinho de cana onde eu vou fazer a caneta, né, com acionador. Então eu fiz esse cano aqui, ó, cortei um pedaço de cano PVC, cano de 25. E aí amassei ele aqui, esquentei no fogo, né? Introduzi o toroide dentro, amassei para modelar o modelo dele, que ele vai ficar aqui dentro, ó. O toroide vai ficar aqui dentro e vai ficar protegido para você não ter risco de choque aqui, né? Porque ele vai ficar dentro do cano aqui, ó. Vai ficar só a parte da ponteira, e na ponteira não tem perigo de choque, tá? E aí eu preparei assim para colocar o toroide aqui dentro e coloquei um lugarzinho aqui onde eu vou colocar, né, uma pecinha como essa aqui, ó, retirar também do transformador de micro-ondas, onde eu vou fazer o acionamento, né, da caneta ali. A pessoa aperta, ele esquenta ali, você manuseia, aí quer só desligar, né, aí você só soltar que a caneta desliga também, tá? Então você pode acionar por aqui, pode ligar e desligar para não ter, né, aquele problema de superaquecimento, não aquecer demais, tá? Então você vai controlando por aqui. Eu vou colocar ele por dentro aqui. Então primeiramente eu vou mostrar colocando aqui. Vocês vão pegar um toroidezinho como esse, tá pessoal? Tem vários tamanhos, esse aqui é um tamanho bem ideal, né? Tem uma coisa para medir, mas dá para vocês terem ideia. É só vocês tirar o toroidezinho maior que tem na fonte, ó. São dois, cada fonte tem. Então vocês pegam esse maiorzinho aqui, que é esse tamanho aqui, tá? Olha, ó. Só pegar esse toroidezinho aí. E aí pegar um fio, pessoal, pegar qualquer fio, não importa o diâmetro do fio, tá? Esses fios que você pode reaproveitar de um transformador, alguma coisa que vocês der para tirar aí. Vocês vão colocar aqui nesse toroide aqui, pessoal, 70 espiras, tá? Vocês vão enrolar aqui 70 espiras, ó. Vou colocar dessa forma aqui. Não há necessidade de eu mostrar enrolando tudo, né, pessoal? Como eu falei, é só você pegar o fio, vai enrolando aqui como eu tô enrolando aqui, ó. Vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando até dar as 70 espiras. Deu as 70 espiras, deu as 70 voltas, aí vocês deixam um pedacinho de fio, cortam um pedacinho por igual, assim, ó, tá? Quando você enrolou as 70 espiras, aí é só cortar as pontas aqui, tá? E deixa duas pontas sobrando assim, beleza? Aí vocês vão fazer mais ou menos nesse aqui. Esse aqui já tá enrolado, ó. Aí deixa os dois pedaços assim, beleza? Aí nós vamos partir para fazer o secundário. Aí para fazer o secundário, vocês vão pegar um pedaço de fio, mais ou menos como esse aqui, ó. Um pedaço, pode ser fio rígido, pode ser esse fio, desde que seja um fio mais grosso. O fio para o secundário do toroide tem que ser um fio mais grosso, tá pessoal? Esse aqui é um fio de 4 milímetros, tá? Vou usar um fio de 4 milímetros, ou pode ser um fio mais fino, como esse próprio, mas você enrola aí um bocado de voltas, tá? Paralelo. Aí enrola ele para ele dar uma espessura boa, para ele ficar uma espessura mais grossa do que esse diâmetro aqui, tá pessoal? Aí vocês vão enrolar de 2 a 3 voltas, tá pessoal? No toroide aqui, ó, dessa forma aqui. Olha aí, pessoal, vocês colocam assim dessa forma aí, ó. Deu as 3 voltas. E aqui é só conectar o conector, tá, pessoal? E fazer a ponta, tá?
Ó, dessa forma aí. Eu vou usar esse aqui, ó. Eu preparei esse aqui já, que é o mesmo desse aqui, tá? Esse mesmo toroide aqui. Aqui já tem as 70 espiras. E coloquei esse fio aqui, pessoal. Esse aqui era o fio, esse fio mais grosso aqui é o fio 15 AWG, tá? Eu peguei ele, coloquei em 2 voltas, tá? Pra ficar mais grosso, porque se colocar só uma, ia ficar muito fino, né? E aí ia aquecer muito o toroide aqui, ó. Então por isso, para dar um diâmetro mais grosso, eu coloquei 2 fios em paralelo e dei aqui as 3 voltas, tá? Aí o fio rígido ele é melhor, porque do jeito que você colocar ele fica, né, ó. No caso desse aqui, você vai ter que dar um jeito de amarrar ele, ó, porque ele volta. Você vai amarrar ele, deixa para ele ficar fixo assim. Mas nesse aqui, do jeito que colocar ele fica, então ficou melhor. E ele também fica mais fino aqui, ó, para poder encaixar aqui dentro do canozinho aqui, ó. Olha aí, pessoal. Ele vai ficar protegido assim aí dentro, ó. E aqui vai colocar a ponteira, ponta de aquecimento. E aqui eu faço o acionamento por aqui, ó. Tô mostrando primeiro como fazer isso aqui, tá, pessoal? Então eu já fiz esse aqui, né? Tá no jeito. Eu vou colocar aqui a ponta nele. Vocês vão pegar esses conectores aqui, pessoal. É o conector tipo Sindal, que a gente chama. Quando a gente compra, ele vem desde aqui, ó. Eu comprei esse aqui, ele vem uma barra com um monte desse aqui. Aí é só você cortar o plástico, né? E tirar os conectores fora dessa forma aqui, beleza? Então eu vou pegar aqui, ó. Aperta bem. Tento colocar aqui, pessoal, tudo no tamanhozinho só. Tá tudo igualzinho. Aí eu faço o aperto. Beleza. Eu vou colocar aqui dentro aqui, pessoal, para fazer a ligação agora na chavezinha aqui, ó. Colocar um pedacinho de isolante aqui, pessoal. Dá uma isolada. Aqui, antes de eu colocar aqui dentro, pessoal, eu preparo logo aqui a fonte aqui, né? O local de botar a fonte aqui, pessoal, como eu falei, essa aqui, ó. Eu montei só para dar exemplo, para vocês. Vocês vão cortar todos esses fios, tá? Todos os fios, exceto um verde e um preto, tá, pessoal? Que é onde vai fazer a ligação da fonte. E é onde essas fontes aqui, quando você coloca ela na tomada, ela só liga quando você liga, né? Esse verde aqui com qualquer um preto, tá, pessoal? É o verde com qualquer um desses fios pretos aqui. Tá? Se vocês quiserem colocar um liga e desliga, né? No caso dessa outra aqui que eu vou usar, ela já tem o botão liga e desliga, ó. Então eu posso usar dessa forma aqui. Eu interliguei aqui, né? O verde com o preto. E aí já tem o liga e desliga aqui para ligar na própria fonte aqui, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Tirando, né, a fonte aqui dentro da carcaça aqui, ó, do lado de baixo aqui da fonte, vocês vão fazer o que? Em vez de ligar esses fios aqui, como eu falei, esse de saída aqui, vocês vão ligar a fonte, o fio, os 2 fios de saída para o toroidezinho aqui. Vocês vão usar, tá vendo essa fontezinha maior aqui, ó? Nessa aqui tem uns que tem 3, tem uns que só tem 2 transformadorzinhos de ferrite. Vocês vão usar esse transformadorzinho maior que tem, tá? E vão ligar aqui, ó. É fácil, pessoal. Nesse transformadorzinho maior aqui, nesse transformadorzinho de ferrite, né? De um lado tem vários pinos, tá? Ó, de um lado dele, ó, tem vários pinos. E do outro tem apenas 2, ó. Então esses 2 que vocês vão ligar o fio, tá? O fio de saída para a caneta lá. Então vocês vão ligar num pino e no outro aqui, ó. E aí sai o fio, tá? Vocês podem ligar, no caso aqui, eu já liguei nessa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Peguei um fio desses, fio mesmo que era um chicote de tomada, ó. Que aí os fios é 2, né? Paralelo assim, são já encapadinhos, então é melhor para usar. Mas se você quiser usar outro fio, pode usar, tá? E aí, como eu falei, ó, interliguei aqui, ó, nos dois pinos, tá, pessoal?
Como eu falei, de um lado tem vários, né? Esse aqui, essa aqui no caso tem vários pinos, mas se você observar, ó, tá interligado, ó, com a trilha verde aqui, ó. Aqui tem dois, mas é um pino só, tá? Então é só você identificar qual fiozinho tá saindo aqui, qual lado do transformador que tem apenas dois pinos saindo para baixo aqui, ó. Dois fios ligando. Vocês ligou dessa forma aqui, os dois, em um e no outro, tá? Aí bota o fio para fora aqui, ó, e tá pronta a nossa fonte. Aí eu vou fazer a montagem da parte da caneta aqui. Coloca o fio pro lado de fora aqui da caneta, tá? Vocês que escolhem o tamanho que vocês querem colocar. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Já fiz um toquinho de madeira aqui para colocar no fundo aqui, ó. Tá? Aí eu vou colocar isso aqui por dentro aqui. Ó, vou ter que soldar lá de fora para poder puxar o pino por dentro para poder colocar ele aqui dentro. Então, como eu falei para vocês, ó, você pode ver que é como se eu tivesse ligado os dois aqui em paralelo. Depois é só ligar a chavezinha, né, de liga e desliga, em série com o transformador. Então, uma das fases aqui eu liguei no fiozinho que passa direto pro toroide, e a outra eu ligo no outro pino da chavezinha aqui, ó. Então vou fazer essa ligação aqui agora. Um pedacinho de isolante. Colocar um outro pedacinho de isolante aqui no outro. E aí eu só isolo aqui, ó. Prontinho, pessoal. Ok? Agora eu vou puxar para dentro aqui para fazer a ligação aqui, ó. Para encaixar o bichinho aqui dentro, ó. Deixa eu tentar empurrar ele aqui dentro aqui. Pronto, pessoal, deixar mais ou menos assim, ó. Colocar um pouco de cola aqui para ele firmar. Beleza. Agora eu vou encaixar. Aí, pessoal, eu vou colocar um parafusinho aqui com a arruelazinha, que é só para dar uma apertadazinha no toroide, para evitar dele arrancar, tá, pessoal? Vou puxar a madeirinha aqui, ó. Agora eu vou fazer a ponta aqui, pessoal. A ponta nós faz com resistência de chuveiro elétrico, tá, pessoal? Vou pegar aquela resistência de chuveiro elétrico. Muitas vezes queima, a pessoa joga fora. Pega essa aqui que tá mais brilhosinha. O diâmetro aqui, pessoal, vocês podem usar até de 1 milímetro, tá? De diâmetro. Esses arames que essa resistência a gente acha até de 1 milímetro. Para achar de 1 milímetro de espessura, né, que é uma espessura mais grossa, tem que ser uma resistência de 110 volts, tá, pessoal? De 110 a 127 volts. Que a resistência para chuveiro de 220 volts, a resistência é mais fininha, né? Se você colocar uma resistência muito fininha, que o arame seja muito fininho, ele vai funcionar, mas vai ficar muito molinho demais, né? Vai ficar muito flexível demais.
Ao que você apertar contra uma peça ali, ela entorta na memória, que fica muito molinho. Essa aqui do chuveiro 127 volts, ela é mais grossa, né? Tem até 1 milímetro de diâmetro. E é melhor, fica mais fixa, mais firme na hora de você colocar, tá? Então eu peguei aqui um pedacinho aqui, ó, da resistência, estiquei um pedacinho. Vou colocar um pedaço aqui mais ou menos de uns 6 centímetros, tá, pessoal? Do tamanho. Deixa eu pegar aqui uma... Aí nós pega e dobra no meio, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá. Eu vou introduzir aqui, ó. É importante apertar bem, tá, pessoal? Ambos os lados aqui, ó. Tanto ao lado do toroidezinho aqui no fio, como o fiozinho da ponta. Você aperta bem os parafusos, os conector aqui, para não ter fuga de corrente, tá? Dessa formazinha aí, tá, pessoal? Então nós vamos ligar ele aqui agora para nós testar, tá, pessoal? Então aqui já tá no jeito, eu vou fechar ele aqui. Aí vamos ligar para vocês, nós testar. Beleza, pessoal, agora eu vou ligar o cabo dele aqui, ó. Antes de eu colocar o regulador. E vou ligar aqui, ó. Você vê que a ventoinha já ligou, indicando que tá ligado, tá? E aí, como eu coloquei o aparelhinho aqui, ó, ele só vai ligar quando eu apertar. Então vamos ligar aqui agora para vocês verem, ó. Apertou. Olha aí, pessoal. Show de bola, hein? Soltou, ele desliga, ó. Apertou, ele liga novamente. Ele aqui também, pessoal, dá para vocês usar como soldador, tá, pessoal? Para soldar fios. Só que com aqui a ponta é de resistência de chuveiro, né? Uma ponta de metal, né? O estanho ele vai derreter, mas não vai grudar, ó. Você vê que ele cai, ele derrete o estanho, mas o estanho cai, né? Porque não gruda, porque não é de cobre. O estanho ele só absorve se for no cobre. Então vocês têm que fazer, é só, pessoal, vocês fazer, não pode colocar a ponta todinha de cobre, porque senão ele não vai dar resistência aqui, ele vai superaquecer esse toroide aqui, não vai dar muito certo, tá? A potência dele não vai dar para encanecer o fio de cobre. Então é só vocês fazerem dessa forma aqui, pessoal. Olha a ponteira que eu fiz aí, ó. Vocês pegam a resistência de chuveiro elétrico, dobra no meio a pontazinha, tá, pessoal? Ó, eu falei, vocês cortam aqui, faz a ponta normal, como tá lá, e na ponta aqui vocês amassam bem amassadinho, pega um canudinho de cobre, ó, coloca ele dentro e amassa, ó. Foi a forma que eu fiz isso aqui, ó. Aí assim ele vai aquecer aqui, aquecendo o cobre, esse cobrezinho aqui vai absorver o estanho e vai dar de você soldar normal como um ferro de solda, tá, pessoal? Então eu vou mudar ele aqui para vocês verem agora aqui na prática, tá? Pronto, introduzir, né, a ponta próprio para estanho, tá, pessoal? Tem um pedacinho de cobre aqui na ponta, ó. Agora eu vou mostrar para vocês isso no teste. Beleza, coloquei aqui a ponta aqui, pessoal. Faço o acionamento aqui, ó. E agora nós vamos ver ele na prática aqui. Ó, ele vai encandecer a resistência normal, tá? E aí essa incandescência vai fazer o cobre esquentar, ó. Olha aí, pessoal. Vocês podem ver aí, ó.
O cobre absorve bem, né, a temperatura, ó. Agora a ponta, como é própria, é de cobre, ó, ela vai absorver bem o estanho. Então você vai poder soldar normalzinho. Deixa eu pegar aqui um fio com emenda aqui. E aí, pessoal, show de bola, viu, pessoal? Show de bola, pessoal. Então, se vocês puderem ver, pode usar para, né, soldar fio, né, como um ferro de solda, tá? E pode usar como o pirógrafo normal, né? Você pode colocar a ponteira normal de incandescência para você escrever aí, ó. E é isso aí, pessoal. Como vocês puderam ver, é uma boa opção para quem não está podendo comprar um pirógrafo profissional agora, né? É só vocês fazer esse projetinho aí, bem bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo. Fui! Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my apple.